Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estão visualizando esse vídeo, tá? Gente, aqui quem fala é a professora Joyce Pismel. Nesse segundo período a gente vai estar trabalhando notação científica e porcentagem. Dois tópicos, notação científica e porcentagem. Para a gente ter uma noção de notação científica, primeiro a gente tem que lembrar de potências de base 10. As potências de base 10 são formadas por algarismo 1 seguidos de 0, de acordo com a quantidade do número do expoente. Aí aqui a gente tem uma tabela aí com várias potências de base 10. 10 elevado a 0, 1, 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100. Ou seja, conforme o expoente é a quantidade de zeros que eu tenho. Quando é negativo, é quantas casas eu vou estar voltando aqui para a minha esquerda. 10 elevado a menos 1, 0,1, 10 elevado a menos 2, 0,01, andei duas casas, 10 elevado a menos 3, 0,001, três casas, e assim sucessivamente. Tá? A notação científica é uma forma de escrevermos números reais recorrendo à potência de 10. Ao escrevermos um número em notação científica, utilizamos o seguinte formato: A vezes 10 elevado a B, onde o A é um número real denominado mantinça. Esse A eu chamo de mantinça. E este número, ele tem que ser um valor igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, esse A, esse número que vem na frente da potência de 10, ele tem que ser um número igual ou maior que 1, mas menor que 10. E o B é o expoente. Ele vai ser um número inteiro. Tá? Aí aqui, a mantinça é obtida se posicionando a vírgula à direita do primeiro algarismo significativo deste número. Ou seja, para mim encontrar a mantinça, que é o A, eu vou ter que estar deslocando a minha vírgula para o primeiro número significativo aí. Como assim? Eu tenho 2048. Eu tenho que lembrar que a minha mantinça tem que ser de 1 até menor do que 10. Então, para mim transformar 2000 entre 1 e 10, eu vou ter que andar com a vírgula aqui para a minha esquerda, que, como nesse caso aqui, ó, 2,048. Eu andei com a vírgula 3 casas, então eu acrescento a potência de 10, vezes 10, 3 casas, então 3 positivo. Esse outro exemplo, 0,0049. Eu vou ter que andar com a vírgula para a minha direita, entre o 4 e o 9, tá aqui, ó. Ficou um número entre 1 e 10, 4,9. Vezes, como eu andei 3 casas com a vírgula, meu expoente é 3, só que negativo porque eu fui para a minha direita. Aqui, ó, se o deslocamento da vírgula foi para a esquerda, a ordem da grandeza, a ordem é o meu expoente, será o número de posições deslocadas. Andei 3 casas lá no exemplo, ou seja, o expoente será positivo. Se o deslocamento da vírgula foi para a direita, a ordem da grandeza será um simétrico do número de posições deslocadas. Simétrico significa negativo, o contrário. Então, andei 3 casas para a direita, por isso que o expoente é negativo. Aqui os exemplos que eu já acabei de explicar ali. Tá? Andei para a direita, para a esquerda, desculpa, então o expoente positivo. Andei para minha direita, então o expoente negativo. Exemplos do material. A gente tem lá no material de vocês esse exemplo. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Transformando, esse número é um número muito grande, milhões, transformando em notação científica, tá? 149 milhões e 600 mil quilômetros. Ele vai ser igual? Eu transformei a minha mantinça em um número que está entre 1 e 10. Então, aqui, olha, para a vírgula vir parar bem aqui, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a minha esquerda. Se eu andei 8 casas para a minha esquerda, vezes 10 a 8, elevado a 8, porque foi para a esquerda positivo.
Outro exemplo aí do material. A idade aproximada da Terra é de 4.543.000.000 de anos. Então, tá aqui ele é igual. Colocando esse número em notação científica, a minha mantinça tem que ser um número entre 1 e 10. Então, para a vírgula, aqui eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para a minha esquerda. Então, vezes 10 elevado a nona. Exemplo 3 da apostila de vocês. O diâmetro de um átomo é da ordem de 3 nanômetros. Ou seja, 3 nanômetros é 0,00000000003. Que olha. Só errei aqui a vírgula não é aqui não, tá? A vírgula era aqui. Uma correção aí na minha apostila. É 3 vezes, que olha, só corrigindo a minha vírgula aí, só corrigindo essa caneta. A vírgula, ela tá bem aqui. Por que menos 10? Porque eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou só 1, 3, 6, 9, 10. Ainda faltou um 0 aqui. Tá? Deixa eu só corrigir que faltou um 0, gente. A vírgula, ela é bem aqui. Aqui é o número. Eu tenho 3, 6, 9, 0 e um 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andei mais um 3, 10. Então, vezes 10. Como eu andei 10 casas para minha direita, menos 10. Corrigindo aí o meu exemplo. Então, isso é uma forma decimal. Isso é escrever em notação científica, tá? Só apagando aqui. Então, toda vez que eu quero colocar um número qualquer em notação científica, eu vou colocar a minha mantinça vezes a potência de 10. Essa potência de 10, o meu expoente é a quantidade de casas que eu desloco. Se eu andar de casas para minha esquerda, ele é positivo. Se eu andar para minha direita, ele é negativo. Pois bem, aí eu tenho porcentagem. O que é porcentagem? A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Tipo, x% o número. É a mesma coisa que x dividido para 100. X% é igual a x dividido para 100. O 100% equivale ao inteiro de uma porcentagem. É o todo, gente. Alguns exemplos aí. O salário de Felipe é de R$2.000 por mês. E o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? A gente vai fazer uma proporção. Os valores e a porcentagem. Eu tenho que R$2.000, o salário do Felipe, equivale a 100%. O salário do Renato, eu não sei, eu quero saber, mas eu sei que vale 85%. Então, o salário de Felipe é R$2.000 por mês. Então, 2.000 é o todo, 100%. Corresponde a 85% do salário do Felipe. O salário do Felipe eu não sei e corresponde a 85%. Então, eu vou resolver dessa forma aqui, ó. Fazendo a minha proporção, x vezes 100, 100x, igual 2.000 vezes 85. 100 vezes x, 100x, igual 2.000 vezes 85, 170.000. Então, x é igual 170.000 dividido para 100. X é igual a 1.700.
Logo, o salário de Felipe é R$ 1.700, ou seja, eu monto uma proporção na qual cada grandeza no seu lugar, tá? Só lembrando que 100% equivale ao todo, nesse caso é o salário do Felipe, 85%, o salário do Felipe, nesse caso, o 85% é o salário do Renato. Alguns exemplos do material, aqui ó, 30% de 120. 120 é o todo, equivale a 100. 30%, eu sei que 30 equivale a X. 30%. Por cento embaixo de por cento, reais embaixo de reais. Faça a cruzadinha. X vezes 100, 100x. 120 vezes 30, 3.600. X é igual a 3.600 dividido para 100, que dá R$36. 5 alunos de uma classe representam 25%. 5 alunos equivale a 25%. Qual o total de alunos da classe? Total, X, equivale a 100. X vezes 25, 25x, igual 5 vezes 100, 500. 25 está multiplicando, passa dividindo. 500 dividido para 25, 20 alunos. E essa é a nossa aula e a gente vai estar esclarecendo mais lá na apostila de vocês, tá, gente? Um pouquinho mais no próximo vídeo.